Vamos para a parte legal agora? Vamos começar a explicar como que funciona uma campanha de Google Ads na prática e aí depois, na próxima aula, eu vou fazer exatamente o que eu te ensinei aqui. E aí você pode me copiar, você pode ir fazendo etapa por etapa, pausando o vídeo e fazendo exatamente como eu estou fazendo na minha tela. Mas antes, você precisa entender como que funciona uma campanha dentro do Google Ads. Essa é a parte mais divertida, tá, gente? Porque você entendendo a base, você tendo conhecimento certeiro sobre o que é a base, a estrutura de uma campanha, fazer depois, apertar o botão, é simples. Porque você vai saber o que você está fazendo e para que você está fazendo aquilo. A estrutura de uma campanha dentro de Search, dentro da rede de pesquisa, é assim. Então você tem a sua conta, né? A Clínicas Faroé. Inventei aqui. E aí dentro de uma conta do Google Ads você tem a campanha, que é a parte mãe. Dentro de uma campanha você tem grupos de anúncios. Dentro de grupo de anúncio você tem os anúncios. E os anúncios são veiculados, né? Eles aparecem com base nas palavras-chave que as pessoas estão buscando. Então, dentro da campanha, dentro da parte da campanha, você configura quanto você quer gastar por dia, para quem que você quer aparecer, em qual localização você quer aparecer. Dentro de grupo de anúncio, você coloca as palavras-chave referente àquilo. Então, dentro de uma campanha, né, que eu vou colocar lá, oftalmo São Paulo. Aí eu vou ter grupos de anúncios. O grupo de anúncio vai ser generalista e exames. Por quê? Porque eu vou separar as palavras-chave. Então, dentro do generalista, eu vou ter lá oftalmologista perto de. Aí vai ter os bairros que eu atendo. Oftalmologista em São Paulo. Oftalmologista SP. Oftalmologista especialista em não sei o quê. Eu quero aparecer para essas buscas. Vai estar dentro desse grupo de anúncios. E no outro vai ter teste do olhinho, exame oftalmológico de não sei o que lá, tudo que for, catarata, essas coisas que for exame, coisa especialista, vai estar dentro do outro. Porque depois eu consigo ir separando eles para ter anúncios específicos. Então, dentro de grupo de anúncios, eu vou ter anúncios. A hora que eu for construir, na próxima aula, eu for te mostrar na prática, montar uma palavra, eu vou montar um anúncio do começo ao fim e você vai assistir, e vou te explicar cada um, você vai entender isso melhor, tá? Vai ficar um pouco mais visual para você entender. Mas é importante você entender o que você vai configurando. Então, quando você for criar uma campanha, você vai primeiro configurar a campanha, né? O orçamento, o público, a localização. Depois você vai falar os grupos de anúncios. Ah, eu quero separar por especialidade, eu quero separar por tipo de exame. Não sei, depende da estratégia. E aí depois eu tenho os anúncios. O anúncio nada mais é do que o que está escrito, o que faz a pessoa clicar em você. Quando ela busca, ela vê uma busca, né, ela vê um resultado da busca e ela clica em alguma. Ela escolhe por algum motivo, pela copy, né, pelo conteúdo melhor escrito, ela escolhe clicar em um. E as palavras-chave são o que você, quando a pessoa buscar por aquilo, você vai aparecer ou não para ela, certo? E eu até deixo uma dica aqui, que cada grupo de anúncio, como eu estava explicando aqui, deve ter um tema único, né? Para você depois conseguir diferenciar, cara, olha, o grupo de anúncio aqui que eu falo só de exame está indo melhor. E se eu criar uma campanha específica só para exame, ou separar as coisas, você vai começar a ter essas análises mais para frente. E você só consegue ter essas análises se eles estiverem separados. E eles também vão funcionar melhor se eles estiverem separados, porque você consegue fazer anúncios específicos. Imagina, para te dar um exemplo legal, eu tenho uma campanha e um grupo de anúncios só. Aí dentro desse grupo de anúncios eu vou ter várias palavras-chave, né? Então eu vou ter lá oftalmologista em Moema, oftalmologista em São Paulo, exame da catarata. A hora que eu for criar os anúncios, eu vou ter que misturar um pouco. Eu vou ter que colocar também um anúncio, né, um título, uma descrição que fale do exame da catarata, já que tem alguém, já que eu estou anunciando para a palavra-chave catarata. Só que imagina a confusão. A pessoa está buscando lá oftalmologista, aí vai aparecer o resultado da busca para ela. Clínica oftalmologista, catarata, São Paulo. Ela fala, não, mas eu não tenho catarata, eu não estou buscando para catarata. Aí o de baixo está lá. Oftalmologista, atendimento rápido e preciso, sei lá o quê. A pessoa, é isso aqui, pá, pronto. Ela não clicou no seu anúncio porque você misturou as coisas. Quando eu tô falando de localização, gente, onde o seu anúncio vai aparecer, é o seguinte. Quando você vai anunciar, isso em qualquer plataforma de anúncio, tá? Você vai falar aonde você quer que apareça. E tem duas configurações normalmente nas plataformas de anúncio. Você pode falar assim, para pessoas que moram ou estiveram naquele local. Então vamos imaginar que você mora em Belo Horizonte, né? E você só quer anunciar dentro de 3 bairros de Belo Horizonte, porque fora desses 3 bairros fica muito longe, dificilmente alguém vai se locomover 30 quilômetros para ir no seu consultório, certo? E aí você tá lá, você vai colocar lá, pessoas que moram em Belo Horizonte, nesta região que eu estou selecionando.
esse é o anúncio certo para você fazer. Pessoas que pesquisam, ou seja, a pessoa não está naquele lugar, mas ela já está buscando sobre aquele lugar. Então eu moro em São Paulo, mas eu estou buscando sobre Belo Horizonte. Vai aparecer seu anúncio para mim. Só que não deveria aparecer para mim, porque eu não tô lá, eu não vou me consultar com você. Então eu não deveria estar vendo isso daí. E também tem o lado que é pessoas que estiveram presentes ali. Então imagina que uma semana atrás eu estive em Belo Horizonte. E aí eu tô lá na minha cidade agora, em São Paulo, buscando oftalmologista, aparece um anúncio seu. Porque a ferramenta, né, o Google, ele tem minha localização do meu celular, ele sabe que eu estive em Belo Horizonte. Ele vai me mostrar um resultado, eu vou clicar e vou falar, opa, mas cara, eu não quero me consultar em Belo Horizonte, eu quero me consultar aqui em São Paulo. Então, para esse tipo de serviço, que é uma consulta, que é o que você está vendendo, você tem que anunciar para pessoas que estão nos bairros que te interessam e que vivem no local, que moram lá, que estão lá. Ah, Felipe, mas como que o Google sabe que ela mora lá? Cara, aí é cruzamento de dado, né? O Google consegue falar assim, opa, todo dia, entre as 10 da noite e as 6 da manhã, esse celular, esse computador está localizado neste endereço. E esse hábito acontece há 6 meses. O algoritmo vai deduzir que você mora ali, porque no horário que normalmente você está dormindo, você está sempre naquele mesmo lugar. É assim que a ferramenta sabe que você vive naquele local, certo? E não que você só passou por lá. A ferramenta consegue ver que eu vou todo dia trabalhar em outro bairro. Por algumas horas eu fico lá. E aí eu vou aparecer o quê? Estive naquele lugar, mas eu não moro lá. Entende? Então tem essas diferenças entre o local. Você sempre tem que anunciar para pessoas que moram, vivem no local que te interessa, naquele raio, tá? Eu deixei aqui uma lembrança de o raio recomendado. A hora que você vai colocar lá no Google Ads, você vai configurar o local que você vai aparecer no seu anúncio. Você pode colocar a cidade, o estado, o país. Só que você não vai conseguir, normalmente, na maioria das cidades, você não vai conseguir digitar o nome do seu bairro e aparecer perfeitamente. Você vai ter que usar lá mapa, e aí você vai colocar um pin. Você vai colocar o quê? Um xizinho no mapa onde você quer que apareça. Você vai dar o zoom, vai aparecer o seu bairro, vai aparecer onde você está. E aí você vai colocar um tique ali dentro. E aí eu recomendo que você coloque ali com um raio pequeno. Ele vai abrir um raio gigante de 40 km assim que você colocar o X. Você tem que diminuir esse raio para 5 km, 8 km, o que você julgar interessante para o seu tipo de atendimento. Né? Quando eu fazia os anúncios para minha esposa, não fazia muito sentido eu anunciar para São Paulo inteiro. São Paulo é muito grande e tem muita concorrência. Né? Então eu anunciava para um raio de 5 km do consultório dela. Funcionava bem. Eu já testei colocar um pouco mais longo, aí vinha muita gente que não marcava, porque perguntava o endereço e via que era longe, e aí você vai diminuindo e chegando numa otimização melhor. Então, essa é a minha dica, certo? E você pode excluir, para ter mais precisão, então normalmente você abriu lá, você colocou raio de 5 km, mas aí ficou umas beiradinhas dentro de uns bairros que você não quer atender, porque, sei lá, às vezes é um bairro que não faz sentido para você financeiramente, algo do tipo, e você vai lá e coloca assim, ó, aqui eu não quero. Tem como configurar isso na ferramenta. Depois, mais para frente, tá? Isso daqui, tirando casos específicos, você não configura no começo, tá? Que é o quê? O seu público-alvo, com quem você quer falar. Você pode filtrar por 3 coisas: idade, sexo e classe econômica. São 3 coisas que você pode filtrar em qualquer anúncio seu dentro do Google Ads, em rede de pesquisa e em outras plataformas também. Por que eu não recomendo você fazer isso no D0 para a grande maioria dos casos? Porque você não sabe como que o resultado vai vir, você não sabe exatamente qual que é o seu melhor público ainda. Não é uma coisa perfeita que você vai saber de cor e vai acertar assim, então você vai estar deixando dinheiro na mesa. Mas existem casos que você, às vezes, você é ginecologista e você só atende um perfil específico. Pô, aí desde o começo você tem que ir lá colocar que você só fala com mulheres de X anos até X anos. Ah, minha consulta é super cara, Felipe. Minha consulta aqui é pelo menos R$ 1.500 e eu não atendo convênio. Ah, eu também acho que você pode ir lá e classificar a classe econômica. Você deixa só os mais ricos e é isso aí. Então, num caso específico, você vai otimizar, você vai configurar esses 3 filtros. Se não é o seu caso, você não vai configurar nenhum deles. Né? O Google, o Meta, o TikTok, ele não sabe com 100% de precisão todos os dados de todo mundo. Ele não sabe. Né? Eu vou te dar um exemplo. Eu sou casado, né? Só que eu não tenho filho. Ainda não tenho filho. Dentro do perfil da minha esposa no Google, você tem lá como você achar, né, as configurações,
Tá lá que o Google acha que a gente tem filho, 2, e que ela é divorciada. Então, a ferramenta não sabe 100%. Então, você filtrar isso daqui sem precisar ou sem ter certeza absoluta do que você está fazendo, você vai estar deixando dinheiro na mesa, você vai estar perdendo a oportunidade por uma coisa fantasiosa. Dentro do Google, quando a gente vai colocar as palavras-chave, ou seja, os termos de busca que você vai aparecer nos anúncios para os seus clientes, né, para os seus possíveis clientes, tem 3 tipos de classificação que a gente pode fazer, que são palavras-chave de ampla concorrência, de aproximação de frase e de exatidão. E eu tô te dando exemplo aqui, né, da sintaxe de cada uma. Se prepara, tá? Anota isso, tira um print dessa tela, porque isso não é muito simples de entender no começo, mas faz, cara, boa parte dos resultados da sua campanha, de dar certo ou dar errado, tá aqui. De verdade, acredita nisso. Quando você tá lá, se você já pagou um gestor de tráfego, ou uma agência, ou um primo, alguém para fazer para você campanha no Google, e deu problema, muito possivelmente isso daqui estava errado. Então eu vou explicar aqui, eu vou fazer uma busca depois aqui no Google, no meu Google, para te dar um exemplo e você entender isso melhor. Eu vou usar o exemplo aqui de cardiologista. Vamos lá. Então tem três palavras-chave, 3 tipos de palavras-chave que você pode colocar na sua campanha. Uma aberta, que é a consulta cardiologista, assim, ó, tá vendo? Tá só escrito, não tem nenhum símbolo, nem nada aqui, é só consulta, o escrito normal. Para quem que ela vai aparecer? Vai aparecer para um monte de gente. Se a pessoa buscar na internet por curso de cardiologia, ela vai aparecer, porque tem a palavra cardiologia. Plano de saúde cardiologista vai aparecer, porque tem a palavra cardiologista. Cardiologista salário vai aparecer, porque tem a palavra cardiologista. E também se ela buscar por consulta cardiologista SP, também vai aparecer. Então, tudo que a pessoa buscar por cardiologista, ela vai aparecer. Você não quer aparecer para todos eles. Se você está vendendo uma consulta, se você está buscando um paciente para uma consulta, você não quer vender curso, você não quer vender plano de saúde e você não quer pegar o curioso que está tentando descobrir um salário de um cardiologista. Então a palavra ampla é um grande risco, principalmente quando você está com pouco dinheiro. Imagina que você coloca 20, 30, 50 reais por dia em anúncio e você só está com palavras assim, amplas. Seu orçamento vai ser drenado para isso daqui. Para buscas erradas, para buscas que não são o que você está querendo aparecer. Ah, Felipe, mas eu ouvi falar que tem as palavras negativas. Eu posso falar para o Google que eu não quero aparecer quando a pessoa buscar tal coisa. Verdade? O próximo slide é falando sobre isso. Só que você jamais vai conseguir negativar todas as palavras possíveis que você não quer aparecer. Porque a mente humana, meu irmão, é muito criativa. Tem as palavras que eu falo, que eu até na próxima aula, no final do curso, vou dar uma planilha para você gratuitamente, que são as palavras negativas que você sempre tem que usar. Sempre. Que são coisas óbvias que de cara, para qualquer segmento funciona. Que é pornografia, que é grátis, que é não sei o que lá. São palavras-chave que você vai colocar jogo, aposta, essas coisas tudo você vai negativar. São óbvias. Então assim, você sempre vai ter que depois lá na frente otimizar as suas campanhas e negativar um monte de coisa nova que algum ser humaninho teve a criatividade de buscar e você nem imaginou. Palavras amplas. Aí tem a correspondência de frase, que é esse quadro aqui do meio. Se eu colocar aspas no começo e no final da minha frase, o Google só vai mostrar o meu anúncio para quem buscar essa frase. Tem que constar essa frase exatamente deste jeito. Né? Ou muito próximo disso, pode estar faltando um acento, pode ter uma letrinha errada, o Google mostra, ele identifica que faz sentido, ele mostra. Então, ele vai aparecer, se você usar a palavra desse jeito, ele vai aparecer para quando a pessoa buscar consulta cardiologista SP ou onde fazer consulta cardiologista SP. Ah, Felipe, mas eu não coloquei onde fazer. Sim, mas você colocou o resto, tá vendo? É uma correspondência de frase. A pessoa buscou no Google, a frase contém o seu termo. Consulta cardiologista SP, contém, tá vendo? Então, onde fazer, ele vai aparecer. Entendeu? Ele vai complementar desde que a busca da pessoa esteja dentro da sua palavra-chave inteira. Esse eu indico a pessoa começar usando, tá? Toda clínica, consultório, profissional da saúde, eu indico começar com esse daqui, correspondência de frase. Você vai ter que sempre negativar algumas coisas, porque poderia ser a palavra, em vez de ser onde fazer, poderia ser curso de melhorar consulta cardiologista SP. Aí você tem que negativar a palavra curso. Né? Você tem que falar, olha, sempre que a pessoa buscar por curso, independente do que for, não quer aparecer. Você vai ter que negativar essa. Tá? Mas
normalmente, se você buscar por correspondência de frase, você vai estar mais próximo do seu paciente correto. E tem a palavra-chave exata. O Google só vai mostrar se a pessoa estiver buscando exatamente, sem mais nem menos, o que você colocou na sua palavra-chave. Então aqui, ó, consulta cardiologista SP. Ela só vai aparecer nas buscas que tiver consulta cardiologista SP. Se tiver onde fazer, ou qualquer palavra depois, ela não vai mostrar. É só se o ser humaninho buscou exatamente e unicamente por consulta cardiologista SP. Esse aqui, meu irmão, esse aqui é o termo onde a gente quer chegar. Lá na frente a gente quer ter campanhas só com termos exatos, porque você sabe exatamente que quando a pessoa busca por isso, ela vai fechar com você. Esse é o mundo ideal. Trabalhamos e otimizaremos as suas campanhas para chegar em campanhas que quase todas sejam exatas. Mas demora para chegar nisso, porque você vai ter que descobrir que às vezes esse termo aqui exato não vale a pena, porque o paciente que vem desse daqui quer convênio médico, né? Enfim, aí tem outras coisas que lá para frente eu vou explicando para você. Um lembrete aqui de atenção é: por que evitar palavras-chave amplas sozinha? Porque você vai atrair curioso, você vai atrair estudante, você vai atrair pesquisa acadêmica, você vai atrair de tudo um pouco. Então, essa primeira coluna, que é só a palavra-chave sem nenhum sinal, você nunca usa. Assim, só em casos extremamente específicos, senão você vai gastar muito dinheiro à toa. Muito dinheiro à toa. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos buscar aqui por consulta otorrino. Otorrino. Minha esposa é otorrino, tá? Por isso que eu tô indo pra esse lado, que pra mim é zona de conforto. Eu tô em Lagoa Santa, tá? Eu tô perto de Belo Horizonte hoje. Então faz sentido que tá mostrando aqui minha localização, tá? Eu joguei aqui, ó, consulta de otorrinolaringologista, certo? E a gente tá vendo os anúncios, tá vendo aqui, ó, resultados patrocinados. Isso aqui são os anúncios dos consultórios que estão me pegando aqui, perfeito? Ó esse daqui. Esse aqui é o exemplo que eu queria te dar. Ó como tá errado. Essa pessoa aqui, ela não fez... Nossa, ó, ao vivo essa daqui, ó, que coisa divertida. Esse daqui também. Esses dois aqui não estão fazendo o anúncio correto. Eles não filtraram a localização direito. Eu morava em Moema. Eu morava em São Paulo, no bairro de Moema. Então tá aqui, ó. Melhore sua respiração com o otorrinolaringologista em Moema. Eu não tô mais em Moema. Já faz 2 meses que eu não estou em Moema. Eu não estou buscando de Moema, eu tô aqui em cima, ó. Tá aqui, ó. Eu tô em Lagoa Santa, Minas Gerais. E eu tô recebendo anúncio de São Paulo. Jardim Paulista é um bairro de classe alta em São Paulo, né? Eu não tô lá. Essas pessoas estão gastando dinheiro aparecendo pra mim. E aqui, a pessoa que o lugar onde eu tô, cadê o anúncio? Cadê o anúncio do otorrino em Lagoa Santa? Não tá. Quem que é essa pessoa aqui? Vamos buscar? Vamos dar uma olhada? Ó, clínica médica, papapá. Ó, eu não gosto de landing page assim, tá? Eu não vou entrar nessa aula nisso. Depois eu posso ter uma aula explicando o que é uma landing page boa e uma ruim, com base na primeira aula, mostrando na prática. Mas eu não gosto disso daqui, mas tudo bem. Os convênios médicos aqui é muito bom, tá? Mas beleza, eu não quero só saber isso, eu quero saber onde que é. Onde estão? Nos hospitais de São Paulo, no Sírio, no Einstein, no... Ou seja, não é um anúncio pra mim. Ó, eu morava em Moema, então faz sentido ter um anúncio de Moema. Mas eu não tô mais em Moema, já faz 2 meses, eu não estou buscando de Moema. Esse anúncio não deveria estar aparecendo pra mim. A pessoa fez errado, né? E aí, cadê o anúncio da pessoa de Lagoa Santa? Ó, Vila Mariana, São Paulo. Olha aqui. Então, se tem algum otorrino em Lagoa Santa fazendo anúncio hoje, cadê ele? Deveria estar aqui, ó. Deveria estar aqui na primeira busca. Esses 4 anúncios aqui são anúncios, tá, gente? Esses 4 resultados da busca da rede de pesquisa aqui são anúncios, tá? Tá até escrito aqui, ó. Resultados patrocinados. São tudo anúncios isso daqui. A daqui pra baixo vai vir as coisas orgânicas. Ó, aí veio o Google Maps, né? E depois vai ter uma aula aqui que eu vou falar sobre Google Meu Negócio, que é para você aparecer nisso daqui, você aparecer bem ranqueado nisso daqui. Eu vou te ensinar depois a fazer isso também, né? Aí vem os sites orgânicos, né? Vem o Doctoralha, e aí veio uma clínica de Lagoa Santa. Por que essa clínica aqui não tá fazendo anúncio para mim? Aí depois veio outros anúncios aqui, ó, tá vendo? Resultados patrocinados, outros anúncios. São Paulo. São Paulo. Cara, tá muito errado. Então aqui é só um exemplo de como tá errado, eu nem esperava te mostrar isso.
Eu queria te falar da palavra-chave, mas a gente acabou chegando nesse ponto junto aqui também. Pra você ver como que tem muita coisa mal feita aí, né? Mas tudo bem. Aqui eu fiz uma busca, certo? Se você tiver colocado no seu anúncio uma palavra de ampla consulta otorrinolaringologista, você teria aparecido aqui no anúncio pra mim. Né? Você teria aparecido certinho aqui no anúncio pra mim. Se tivesse buscado exata também. Agora, se eu colocar isso aqui, convênio médico, só vai aparecer, eu só vou aparecer no seu anúncio, ou seu anúncio só vai aparecer pra mim, no caso, se você tivesse colocado uma frase com isso daqui inteiro, né? Ou uma palavra-chave ampla com consulta e a sua profissão, a sua especialidade. Porque qualquer outra coisa que eu colocasse aqui, ele também ia querer me mostrar, porque está em ampla concorrência, certo? Agora, se eu não usar isso e bloquear convênio médico, você nunca vai aparecer para mim no anúncio aqui, tá? Depois na prática eu vou te explicar isso melhor, tá? Na prática depois eu consigo te mostrar isso com mais exatidão para você entender como funciona. É assim, a pessoa busca, né? O usuário busca médico, nariz, perto de mim. Muita gente busca assim. E aí cadê? Cadê o anúncio correto? Ó, eu tô em Lagoa Santa. Cadê? São Paulo, São Paulo. Tá errado os anúncios. Mas essa palavra aqui, se tivesse em correspondência de frase, ou seja, se você tivesse montado o seu anúncio exatamente assim, né, o seu anúncio, perdão, apareceria para mim, né? Se você tivesse colocado sem nada, né, uma palavra de ampla concorrência, médico, nariz, o seu anúncio apareceria para mim também, certo? É assim que funcionam as palavras-chave, tá, gente? É importante você ver quão relevante é configurar um anúncio direito, colocar a localização direito e as palavras-chave correspondentes. Porque senão vira isso daqui, você está gastando dinheiro com uma pessoa que não tem nada a ver. Eu sou um profissional da área, eu consigo identificar sem clicar o que é o anúncio. Eu consigo ver. As pessoas normalmente não sabem fazer isso, elas vão clicar. E aí aqui, ó, cliquei, essa doutora Paula acabou de gastar dinheiro, gastou, sei lá, 5 reais, 3 reais num clique que não vai converter em nada pra ela. E ela tá com uma landing page muito ruim. Mas muito ruim. Ó, distração, totalmente isso daqui é distração. Cirurgia funcional do nariz, né? Legal. Eu busquei por médico, lembra a minha busca? Minha busca era médico, nariz perto de mim. Não quer dizer que eu tô buscando cirurgia. Então, essa landing page aqui, esse site, só deveria aparecer numa campanha que eu estivesse buscando por cirurgia. Uma palavra-chave específica. Não uma palavra-chave ampla como médico do nariz. Isso aqui tá errado. E aí vem um baita de um texto que me dá uma preguiça danada de ler. Tem coisas relevantes aqui, mostrando um pouco de track record dela, né? Mostrando um pouco das credenciais dela, me ajudando a me entender que ela é uma baita médica. Eu não tô falando que ela não seja uma baita médica, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu tô falando que quem tá cuidando do marketing dela tá errando. Porque essa página aqui é muito ruim. E aí, como que eu falo com ela? Como que eu converto? Como que eu viro lead pra ela? Como que eu vou falar no consultório dela? Eu tenho que rolar a página até embaixo. Rolar. Imagina isso aqui no celular, tá? Eu tô no computador. Imagina isso aqui no celular. Eu vou ter que ficar lá aqui, ó. Rolando. Aí lá embaixo tem um botão que nem chama tanta atenção assim, tá? É cinza. Que no celular ele não vai ter esse contraste aqui, porque é um botão de clique com o dedo. Aqui eu tô com o mouse, né? Aí se eu clicar eu vou lá. Então assim, página muito mal feita. Ela tá gastando errado, com a palavra-chave errada e me jogando pra uma página ruim. Ah, Felipe, você tem certeza que isso aqui é ruim que não converte? Meu irmão, minha irmã, certeza. Eu só tenho que eu vou morrer um dia. A pessoa que tá rodando marketing de qualquer um tem que depois analisar dados. Tem que falar assim, opa, eu trouxe 100 pessoas pra essa página, tantos por cento converteram no WhatsApp, né? Ou seja, foram pro WhatsApp, e disso 3 viraram clientes. Valeu a pena financeiramente? Aí eu não sei. Aí cada um vai ter o seu diagnóstico, né? Mas com a minha experiência, isso daqui com certeza não deve ser muito bom, não. Temos as palavras negativas. Estávamos falando das palavras que você quer aparecer, agora eu vou falar das palavras que você não quer aparecer. Então você sempre tem que negativar as palavras. Se você vai falar pro Google, ó Google, quando alguém buscar na rede de pesquisa por este termo, não aparece. Não mostra meu anúncio para essa pessoa, para essa pesquisa. Então você vai fazer uma lista grandona, falando assim, curso de medicina, plano de saúde, se você não atender plano de saúde, né? Concurso, gratuito, SUS, estágio, vagas, como funciona,
blog, você vai negativar, você vai falar, olha Google, independente do que a pessoa estiver pesquisando, se ela estiver pesquisando por essa palavra-chave aqui, não apareça, não mostre meus anúncios, eu não quero participar disso. Normalmente, essa lista mal feita acaba com o teu resultado. Quando essa lista aqui não está bem feita, completinha, ela sempre vai ser alimentada, tá, gente? Não existe você fazer uma lista de palavras-chave uma vez só e achar que tá perfeito. Sempre vai ter alguém buscando uma coisa que você vai falar, meu Deus, quem busca por isso? Você vai ter que negativar, você vai ter que incluir uma palavra-chave negativa aqui, né? Mas normalmente o que eu mais vejo de errado nas campanhas dos outros são as palavras-chave negativas, tá? As pessoas não negativam as coisas direito, colocam as palavras-chave de ampla concorrência e depois não negativam elas. Aí, cara, seu orçamento vai embora, você paga por um monte de clique errado, não converte em nada, gastou R$ 1.000 no mês em anúncio e não converteu ninguém. Aí realmente o Google Ads não funciona, né? E aí a gente tem que falar dos anúncios, minha gente. Tem dois tipos de anúncio, né, gente? Tem dois tipos de conteúdo de anúncio que você pode ter, o bom e o ruim. Normalmente a gente faz bastante ruim e alguns bons, né? Então a gente tem que ter noção com quem a gente está falando e o que a pessoa está buscando. Quando você está falando de saúde, né, os seus conselhos de classe, né, o CFM e vários outros conselhos de classe te falam, assim como no meio jurídico, né, a OAB também proíbe, você não pode usar algumas coisas. Você não pode usar promessa de cura, resultado garantido, você não pode estampar preço, né? Eu sei que na parte de medicina você não pode estampar preço, né? Tem um monte de coisa que você não pode usar e tem os termos que os próprios, né, plataformas de anúncios não deixam você colocar. Você vai escrever, ele vai ficar vermelhinho falando para você apagar. Então essas são as coisas básicas. Eu indico você também não colocar os superlativos, né? Melhor, mais barato, que eu chamo de marketing de padaria. Isso daí é ruim, muito ruim. Não, isso daí é deixar pra padaria. Ah, o melhor pão da cidade, legal. Mas você não faz isso, beleza? A sua consulta é melhor que isso. Então, tem um anúncio, eu deixei 2 exemplos aqui que são interessantes, tá? Consulta cardiologista em São Paulo, agende online. Um anúncio bom, tem uma descrição boa. Atendimento particular em clínica particular no Itaim Bibi. Experiência em hipertensão e check-up cardíaco. Um anúncio ruim. Melhor cardiologista do Brasil, 50% off hoje. Caramba, você tá vendendo bolsa, meu irmão? Você tá vendendo roupa? Que é isso? Anúncio ruim. Melhor cardiologista do Brasil. Aí você tá dando de... Se você é o brabo, se você é o bom mesmo, o cardiologista top do Brasil, por que você tá dando desconto de 50%? Promoção imperdível, venha já e ganhe desconto na primeira consulta. Que coisa horrorosa. Além de ter muita coisa que o CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, não permite, o anúncio tá horroroso. Cara, que é isso? Tá falando com quem? É uma coisa tão importante que é a saúde de alguém, você tá falando desse jeito. E aí você tem algumas coisas mínimas que você tem que colocar no anúncio, né? Você tem os títulos. O título no anúncio é essa primeira parte aqui. Você normalmente coloca 15 opções. Até 15, você não é obrigado a colocar 15. Você pode colocar até 15 opções desses textinhos. Aí tem as descrições, você pode colocar 4 opções, cada um pode ter 90 caracteres cada. A descrição é esse textinho aqui embaixo, né? Aqui o site é o seu site que vai aparecer, né? Então, deixa eu te dar um exemplo, vamos voltar lá para minha busca aqui. Então, aqui no caso é título, ó, otorrino aqui é título, cirurgia nasal funcional é descrição, tá? E essa parte aqui azulzinha que você está vendo são outras coisas, são os snippets. São outra coisa que a gente configura, não vou entrar nesse critério aqui agora, mas são outras coisas que a gente configura dentro de um anúncio para ajudar. Se eu clicar aqui, eu deveria ir para uma página que fala só de nariz entupido. A pessoa não configurou direito. E aí tem, pra gente começar a finalizar e ficar menos cansativo para você, todo anúncio que a gente for fazer no Google, você tem estratégias de lance por fase da campanha. Que é isso, Felipe? Que coisa confusa, meu Deus do céu, me salva. Quando você vai fazer um anúncio no Google, você tem que falar para ele como você quer pagar e como você quer otimizar os seus resultados. No começo, quando você vai começar a rodar uma campanha, você não tem resultado nenhum, você não tem histórico de dado nenhum, você vai colocar, eu indico pelo menos, você colocar ou maximizar clique ou CPC manual. CPC é custo por clique. Manual é você falando, olha, eu topo no máximo pagar R$2 para alguém que clicar no meu anúncio. Por que você vai fazer isso? Para o algoritmo aprender. Eu sempre indico você começar pelo maximizar cliques, se você não tem histórico nenhum, você não tem noção nenhuma de quanto pagar por um clique e tal, porque o Google vai pegar o seu orçamento do dia, vai falar assim, opa, ele colocou que ele quer gastar R$30 por dia. E ele vai tentar colocar o máximo de clique possível dentro desse teu orçamento do dia. E aí você vai começar a ver lá, lembra que eu falei na aula anterior sobre conversão?
sobre você mandar o sinal para a ferramenta que converteu, que alguém veio falar com você, que alguém agendou uma consulta, é importante para isso. Porque lá na frente, você já teve 50 pessoas agendando consulta com você via anúncio, você vai colocar para o Google uma outra estratégia, que é maximizar conversão. Você vai falar, Google, seguinte, eu estou gastando R$ 100 por dia nessa campanha, e eu quero, no máximo, pagar R$ 30 por cada conversão. Aí o Google vai falar assim, legal, eu tenho um histórico dessas 50 conversões aqui, eu já sei que o histórico dessas 50 conversões, quem é o cliente e o tipo de busca que converte. A plataforma de anúncio é inteligente, são milhares e dezenas e milhões, bilhões de dados que ela analisa, ainda mais hoje em dia com a inteligência artificial, que ela analisa e ela fala assim, opa, para os anúncios da doutora Mônica, eu sei que se uma pessoa estiver buscando por fonoaudiólogo em São Paulo, toda segunda-feira, entre as 9 e as 10 da manhã, a chance de converter no anúncio da doutora Mônica é de 50%. O que o Google vai fazer quando você está nessa estratégia aqui de maximizar a conversão? Ele só vai mostrar seu anúncio quando a pessoa estiver buscando na segunda-feira entre as 9 e 10 da manhã, porque tem maior probabilidade de converter em paciente para a doutora Mônica. Então, por isso que lá, quando eu falei na primeira aula, que você tem que caprichar muito bem e colocar certinho o evento de conversão, é para o Google aprender e depois ser muito consistente em te dar resultado, certo? No começo você não tem resultado nenhum, você não sabe de nada, o Google também não sabe nada sobre você, sobre o seu serviço, sobre o seu negócio. Coloque em maximizar clique para gerar o máximo de gente possível para o seu site, dentro daquelas suas palavras-chave, e aí a ferramenta ia aprendendo com seus dados, certo? É assim que funciona. Tem uma coisa muito importante, segura a ansiedade. Você subiu um anúncio, isso serve para o Google, para o Meta, para qualquer plataforma de anúncio. Você subiu um anúncio, ainda mais se você começar com R$ 50 por dia, R$ 30 por dia, R$ 20 por dia. Espera, gente, pelo menos 15, 20 dias antes de fazer qualquer mudança brusca na sua estratégia, de sair clicando e mudando as coisas. Porque a ferramenta precisa aprender. E ela só consegue aprender e otimizar o resultado para você depois de uma quantidade de amostragem estatística. Se não tiver dado suficiente, como a ferramenta vai saber o que é melhor e pior para você? A ferramenta quer que você tenha sucesso, porque se você tendo sucesso, você vai colocar mais dinheiro nela. E aí a coisa vai se alimentando. Se você não tem sucesso, para a ferramenta é ruim também. Para o Google, para o Meta, é ruim, porque você vai sair, você vai parar de anunciar, ele vai perder o seu dinheiro. Ele quer que você coloque mais dinheiro. Então ele quer te dar resultado, só que você tem que deixar os dados acontecerem. Então você está colocando R$ 20 por dia, até você ter, sei lá, 500 pessoas acessando o seu site, vai demorar uns par de dias. Então você tem que mexer, criar a campanha certinho, bonitinha, e deixar rodar por umas 2, 3 semanas. Depois você vai começar a mexer. Ah, Felipe, mas sempre é assim? Não, não é sempre assim. Vou dar um exemplo, eu trabalhava em banco. A gente tinha orçamento de milhões de reais em anúncio. Em 3 dias, numa conta que eu estava gastando 15, 20, 50 mil reais por dia em anúncio, em 3 dias eu tenho um volume de dados muito grande. Mesmo assim, não é o ideal em 3 dias eu mudar alguma coisa, porque é pouquíssimo tempo. Mas eu já tenho um cunhado de dados bem relevante. Eu consigo te falar, nossa, ó, já gastou 5 mil reais nesse anúncio, não tá dando certo desse jeito. Né? Eu tenho alguma coisa, eu tenho uma quantidade de amostragem de dado que eu falo assim, beleza, estatisticamente falando, eu consigo tomar uma decisão em cima disso. Existe uma outra coisa muito importante. Para você não mexer na sua campanha, né, não mexer na estratégia de lance, na estratégia de custo, né, não tirar do maximizar clique para maximizar a conversão, antes da ferramenta ter tido 30 conversões na sua conta. Então, só depois que o Google, você teve 30 conversões, né, 30 pessoas agendaram com você, 30 pessoas clicaram no seu botão de WhatsApp, depois disso você pode mudar. Antes disso, o Google não aprendeu ainda, certo? E aí chegamos na parte de orçamento, né? Felipe, quanto que eu coloco de dinheiro na minha conta para começar a rodar os anúncios? Galera, honestamente, tá? Menos que R$ 35 por dia, eu não sei se vale a pena, tá? Ah, Felipe, mas e se eu quiser colocar 20? Pode colocar R$ 20 por dia, não tem problema nenhum, vai funcionar. Só que vai demorar muito para você ter dado o suficiente para tomar uma decisão. Se você estiver disposto a colocar R$ 20 por dia e deixar o mês inteiro rodando anúncio, né? Você gastar ali R$ 600 para depois você tomar a decisão, beleza. Se você tá com essa cabeça, com essa mentalidade, maravilhoso.
tá? Faça isso. Mas menos que isso, gente, não dá pra você ter dado suficiente, tá? Porque aqui, ó, olha o exemplo que eu tô dando aqui nesse slide. R$ 35 de orçamento diário. Então vamos imaginar que você está pagando R$ 3,50 em cada clique na sua campanha, no seu anúncio, certo? R$ 3,50 em cada clique. CPC é custo por clique, certo? Então, você está colocando R$ 35 por dia, você vai ter 10 cliques, cada um custando R$ 3,50. Então, ou seja, 10 pessoas foram para o seu site. Se você tiver uma conversão legal, e aqui a conversão que eu estou falando aqui não é de paciente que pagou, tá? É a conversão da pessoa ir para o seu site e clicar no seu botão de WhatsApp para falar com você, certo? Então, se a cada 10 pessoas que foram para o seu site, 3 realmente clicarem no WhatsApp e te mandaram uma mensagem no WhatsApp, você vai ter, em média, 2, 3 leads por dia ali, você vai ter 66, 70 leads no mês, né? E aí você consegue tomar decisão, porque vai chegar no final do mês, você vai ter investido R$ 800, e aí você vai ter noção de falar assim, opa, legal, eu coloquei 500 pessoas no meu site dentro de um mês, eu já sei as palavras-chave que geraram conversão para mim. Você vai ter amostragem estatística para tomar uma decisão, certo? Esse daqui desliga, esse daqui coloca mais dinheiro, esse daqui é muito bom para mim, vamos otimizar. Coisas que você vai fazer mais para frente. Mas qual que é a conta do retorno aqui, né? Aqui eu tô falando de gasto, de investimento. Qual que é a conta que você tem que fazer de retorno? Você investiu R$ 800 no mês, certo? Se você fez uma campanha certinha, bem montada, bem estruturada, você gastou R$ 800 investindo corretamente no Google. Se você tiver 30% de conversão, ou seja, 30% das pessoas que foram para o seu site entrarem em contato com você, 66 pessoas no mês te mandaram uma mensagem no WhatsApp para perguntar quanto custa a sua consulta, o horário, onde é, se aceita convênio. 66 pessoas mandaram. Se dessas 66 pessoas que te mandaram a mensagem você converter 20%, você tem 13 consultas agendadas, certo? 13. 66 te mandaram mensagem no WhatsApp, 13 de fato agendaram uma consulta. Vamos supor que as 13 foram, né? As 13 realmente foram na consulta e pagaram. Se a sua consulta custa R$ 350 e você teve 13 pacientes de verdade, você faturou bruto, né? R$ 4.550. E você investiu R$ 800 no mês no Google. Ou seja, você teve 5,6 vezes de retorno, tá? Se você quiser, se você não entendeu a minha explicação, pausa, lê o slide certinho que você vai conseguir entender com certeza, tá? Essa é a graça da matemática de fazer anúncio na internet, especificamente no Google. Se você configura certinho os seus anúncios, você consegue esse resultado. Como eu sei disso? Porque eu faço isso há 12 anos, eu já fiz muito anúncio e eu tenho certeza absoluta que dá pra fazer isso. Inclusive eu fiz, né? Agora eu não faço mais, que minha esposa é médica da aeronáutica e eu não preciso mais fazer anúncio pra ela. Mas isso aqui, esse resultado que eu tô te mostrando aqui, é totalmente possível. Tá? Eu não tô viajando, não tô te prometendo ficar milionário com isso daqui, eu tô te dando um exemplo realista de você colocar R$ 800 por mês e se você tiver uma campanha bem feita. Se tiver uma página, né, um site, uma landing page bem estruturada, como eu falei na primeira aula, você consegue, com toda certeza, ter um resultado bruto de 5, 6 vezes. Tranquilamente. Mas tem que estar as coisas bem otimizadas, como eu tô ensinando aqui, como eu tô te mostrando nesse treinamento. E depois que a campanha tá no ar? A campanha foi pro ar, tá rodando. O que a gente faz agora? Eu vou te mostrar isso mais pra frente com mais precisão, com mais profundidade, tá? Mas eu quero te dar uma noção aqui já pra você entender que não é um trabalho simples, mas é importante você saber como ele funciona. Porque mesmo que você não queira fazer esse trabalho, você vai ter que pagar alguém pra fazer. E você tem que saber avaliar o serviço dela. Se você não sabe avaliar o serviço dela, como você vai conseguir falar se é bom ou se é ruim? Concorda comigo? Você consegue no restaurante falar se a comida tá boa ou ruim, porque você tem paladar e você consegue distinguir um gosto bom e um gosto ruim, pro seu paladar, obviamente. Você sabe o que é um copo limpo e um copo sujo. Então, se alguém for na sua casa lavar a sua louça, você vai conseguir falar se ela lavou bem ou se ela lavou mal a sua louça. Como que você vai avaliar a agência ou o gestor de tráfego se você não sabe como funciona o anúncio? O que você tem que olhar nos seus anúncios? Impressões. O que é impressões? Impressões é o seguinte: quantas pessoas viram o seu anúncio? No caso da rede de pesquisa, significa o quanto de pessoas que buscaram aquele termo,
aquela palavra-chave na rede de pesquisa no Google, certo? Então, impressões, quando estiver lá no seu anúncio rodando, impressões vai significar o quê? Olha, nesse período de tempo, tantas pessoas buscaram e eu apareci para ela. É isso. Então, se 1000 pessoas viram seu anúncio, um percentual delas clicou no seu anúncio. Que aí você vai ver esse segundo resultado que é cliques. Certo? Você vai falar, opa, 1000 pessoas viram, 32 clicaram. Certo? E um dividido pelo outro, impressões dividido por clique, você vai ter o CTR. Então, se você teve 1000 pessoas que viram e 30 que clicaram no seu anúncio, você vai ter um percentual ali de 3%, 10%, 8%, 15%, que é o seu CTR. O que é o CTR, gente? O CTR, ele mede a qualidade do seu anúncio. No Google, a gente busca uma meta de você ter um CTR acima de 3%. Que aí, isso depende, tá, gente? Depende da área que você atua, depende da cidade que você está anunciando, depende de um monte de coisa. Mas 3% é o mínimo, assim, que eu julgo razoável para você falar que seu anúncio está bem feito. Ah, como assim meu anúncio está bem feito? O texto dele é bom? É chamativo? Faz sentido para aquela palavra-chave? Faz sentido para aquela busca do usuário? É isso, certo? E aí tem conversão, né? Conversão é o que a gente mais quer, né? É o que a gente está buscando. É a métrica mais importante para o seu negócio. Essas outras métricas aqui são para te ajudar a fazer uma análise do seu anúncio. Mas o que importa no final é isso aqui. Ignore por hora, quando você for analisar seus anúncios, nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Ignora a quantidade de impressões, o CTR, se tiver... Cara, o começo é duro, gente. O começo tem que ver. Você vai subir a campanha e vai falar, opa, deu problema nisso daqui, meu texto tá ruim, aí você vai melhorar um pouco. Porque você não sabe fazer, você não sabe o que dá certo. Mas depois que estabilizar, você quer 3% de CTR, você quer um custo tanto, você quer uma quantidade certa de conversão, mais pra frente. Se preocupe se você subiu a sua campanha, passou 2, 3 dias que a tua campanha tá rodando, tá ativa, e não teve nenhuma impressão, ou seja, ninguém viu o seu anúncio, provavelmente você fez alguma cagada na configuração da sua campanha e precisa corrigir, tá? Não, pô, o CTR tá abaixo de 1%. Cara, tá muito ruim. O teu texto do seu anúncio tá muito ruim. Tá muito ruim, você precisa mexer nele urgentemente, nem espera, porque tá muito ruim. Ah, cara, nossa, tá tudo bom, tá tendo impressão, tá todo mundo clicando no anúncio, meu CTR tá voando. Mas não tá vindo conversão, Felipe. Ninguém tá fechando, ninguém tá vindo falar comigo no WhatsApp. O problema tá no teu site. O seu site tá ruim. E aí você vai ter que mexer no seu site. O nosso, Filipão, tá caro pra caramba, hein? Eita! Cada clique aqui tá custando R$20. Eu tô com R$30 de orçamento por dia, eu tô dando 2 cliques por dia. É, meu amigo, então a tua concorrência é alta. Se sua campanha tá configurada certinho, é a concorrência. Tem muita gente anunciando no mesmo lugar que você, o mesmo serviço que você. Tá todo mundo brigando por esse mesmo usuário. Vai ficar caro. Então talvez a gente tenha que ir para uma outra estratégia de palavra-chave para você pegar esse usuário em outro lugar, em outro momento, em outra busca. E é assim que você vai analisando o seu Google Ads. E aí eu vou te dar aqui uma rotina semanal de otimização, que com 30 minutos por semana você consegue otimizar os seus anúncios, tá? São 5 pontos aqui que eu deixei nesse checklist, que lá na frente, depois que você subir a sua campanha, você vai voltar aqui e vai lembrar disso. Que é toda semana você precisa revisar os termos de pesquisa, você tem que negativar palavras, colocar outras palavras-chave que são relevantes, refinar esse trabalho que eu vou te ensinar a fazer na prática na próxima aula. Você vai ter que verificar o CTR dos anúncios. Se tiver abaixo de 1,5%, você precisa melhorar os textos dos seus anúncios. De novo, se você estiver pelo menos investindo ali R$30 por dia, senão você vai ter uma amostragem estatística muito pequena. Analisar o custo por conversão, caramba, Felipe, para uma pessoa me chamar no WhatsApp tá me custando R$150. A minha consulta custa 200. A conta não fecha. Então você precisa melhorar seus anúncios, melhorar as palavras-chave, melhorar a configuração da sua campanha para isso abaixar. Melhorar a sua página de destino, seu site. Ver a estratégia de lance. Se passou já 1 mês, 2 meses, você já teve 100 conversões, tá na hora de a gente buscar melhorar a estratégia de lance, de otimização de campanha. E orçamento, né? Orçamento, você vai ter que falar, caramba, faz sentido eu deixar meu anúncio ligado de domingo a domingo? Faz sentido eu deixar só de segunda a sexta? Faz sentido eu deixar de noite? Lá na frente você vai começar a identificar esses poréns também. E os termos de pesquisa ouro e lixo. Eu queria falar disso porque isso aqui é bem legal. E como a gente está falando de otimização, eu quero te mostrar os termos de pesquisa. Mas na hora que você estiver otimizando a sua campanha, você vai lá entrar em relatório de termos de pesquisa. Você vai ver exatamente o que as pessoas digitaram no Google, pesquisaram no Google
antes de clicar no seu anúncio. E aí você vai ver coisas que são boas e coisas ruins, né? Tô te dando aqui o exemplo de novo de cardiologista. Então, ó, 12 pessoas clicaram em consulta cardiologista SP. Legal, pode ser o que eu tô buscando. 8 clicaram em cardiologista particular em Itaim Bibi, que é um bairro de São Paulo. Legal, se eu tô dentro do Itaim Bibi, né? Tá bom. Consulta cardiologista gratuito SUS. Cara, isso daqui eu tenho que negativar. Eu tenho que selecionar ela e negativar. Eu tenho que negativar a palavra-chave SUS e é gratuito, para nunca mais aparecer esse tipo de pesquisa para mim, porque eu tô vendendo uma consulta particular, eu não tô fazendo anúncio pro SUS. Então, aqui é uma campanha, é uma busca lixo, eu não quero isso na minha vida. Marcar consulta cardiologista. Ótimo, é isso que você quer, ouro. Curso de cardiologista a preço. Você não tá vendendo curso. Então você tem que negativar a palavra curso. Então, quando você tiver, vai ser uma otimização que você mais... Na campanha de rede de pesquisa, a otimização que você mais faz é essa. É entrar lá, ficar vendo busca por busca e negativando o que você não quer e falando, opa, isso aqui eu não pensei, gostei, pá, deixa eu colocar como palavra-chave aqui. E quando que você aumenta o investimento? Aí é aquela parte, né, meu irmão? Quando tá dando dinheiro, você coloca mais dinheiro. Não tem muito segredo. Se o seu custo por agendamento tá ali, te dando uma margem de lucro, ou seja, tá tipo, porra, a cada pessoa, a cada 30 reais me gera mais 50, a conta tá fechando, tá dando pelo menos um retorno de 3 vezes do meu orçamento, legal, porque você tem que pagar imposto, você tem que pagar um monte de coisa, né, gente? Lembre-se disso. Aqui eu tô falando de faturamento bruto. Você tem seus custos, né, da consulta. Então, você só vai escalar investimento quando a campanha estiver muito bem configurada e está te dando lucro. Um lucro que faça sentido para você, certo? Então aqui eu deixei alguns pontos importantes para você analisar e ter certeza. E outros aqui para você segurar e falar, opa, ainda não está na hora de eu colocar mais dinheiro. Dá uma segurada que eu preciso melhorar esses pontos. Então só otimize, só coloque mais dinheiro quando você tem certeza dos seus dados de conversão. Quando tá certeza que, ó, quando eu coloco o dinheiro aqui, o dinheiro sai aqui, aí você pode ir. Antes disso, é sonho, é arriscar, certo? E a gente não tá aqui pra brincar com casa de aposta, né? Que a gente tá falando de negócio, de dinheiro, de coisa séria. Bora lá? Vamos finalmente pra aula onde eu vou fazer a campanha na prática com você. Até a próxima aula.